Senhor, crianças! Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou a tia Messi, a professora do Ministério Infantil da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos aqui junto com vocês hoje para uma aula da nossa classe Jardim de Infância, crianças 5 e 6 anos. E você é muito bem-vindo, você que está nos visitando, assistindo a nossa aula pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. E você que já é da nossa igreja, quero falar que eu estou com muita saudade de vocês, viu? Mas nos cultos a gente já está se encontrando, amém? E hoje, crianças, nós estamos já na nossa lição de número 3. Olha que maravilha, nós já iniciamos o ano de 2021, o primeiro trimestre, né? E aí a gente está usando essa revistinha aqui, ó, que vai falar da casa do meu amigo. Que amigo? Nosso amigo Jesus. E que casa é essa? Eu sei que vocês já aprenderam um pouco sobre essa casa, não é verdade? Mas daqui um pouquinho nós vamos contar a nossa história e nós vamos aprender mais, não é? Dessa lição, de mais esta aula, né? Que com certeza será maravilhosa, porque em todas as aulas nós conseguimos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, não é verdade? Bem, crianças, e antes de iniciar a nossa aula, nós temos algumas coisas muito importantes para fazer, tá? Uma delas é a leitura do nosso devocional. Nós lemos todos os dias o nosso livrinho de Salmos no devocional. E você que não tem esse devocional, você pode entrar no site da igreja, no link que está aparecendo aí embaixo do seu vídeo, e você pode baixar gratuitamente. Aí você vai ter todos os dias essa leitura maravilhosa, tá? A gente aqui no devocional, nós todos os dias oramos também pelas crianças de algum país onde a igreja é perseguida, tá bem, crianças? Leia o Salmo 17,6. Quando oramos, o que Deus faz? Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Diz assim o Salmo 17,6. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Ó Senhor, como eu fico feliz sabendo que ouve as nossas orações. Obrigada por cuidar de nós. Louvamos ao seu nome, porque o Senhor é bom. Que maravilha, crianças! Daqui a pouco, no decorrer da aula, você vai ver que até isso Deus preparou para nós essa manhã. Esse versículo do nosso devocional tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Olha que maravilha! Eu fiquei maravilhada. E aí nós oramos pelas crianças da Tunísia. Senhor, seja com as crianças que sofrem e não podem ter contato com seus coleguinhas por terem se tornado cristãos. Crianças, na Tunísia, quando uma criança aceita Jesus e ela declara, né, que ela é evangélica, é um cristão, ela é afastada das outras crianças. Então, nós precisamos orar pelas crianças desse país para que o Senhor Jesus os fortaleça, para que o Senhor Jesus dê força para que elas mantenham a fé. Amém? Então, agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, por essa aula, não é isso? Então, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, você, papai, a mamãe, quem estiver em casa com você nesse momento, vamos orar a Deus. Amém? Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na tua casa, ó Pai. Por mais uma oportunidade de aprender da tua palavra, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela liberdade que temos de aprender a tua palavra, de ler a Bíblia, de cultuar, de te adorar, ó Pai. E por isso te pedimos que tenha misericórdia dessas crianças, ó Pai, da Tunísia, que não têm, ó Pai, esse privilégio, essa liberdade de adorar a Ti, ó Pai. Esteja conosco durante esta aula, Pai. Abre as nossas mentes e o nosso coração para que possamos entender da Tua palavra. Esteja cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né, crianças? E agora nós vamos para mais um momento muito importante, tá?
da nossa aula, que nós vamos recolher a nossa oferta, não é isso? Olha, você pode ofertar de várias formas. Você pode ofertar pelo PicPay, não é isso? Você pode pedir o papai e mamãe para fazer um depósito, ou você pode trazer a sua ofertinha quando você vier no culto à noite, porque o Senhor se agrada muito daquelas pessoas que ofertam na sua casa. Não é isso? Para o cuidado da sua obra. Amém? Vamos ofertar? Você oferta aqui e nós ofertamos de cá, enquanto nós vamos cantar um louvor bem animado. Amém? Vamos lá, vamos ofertar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus, né, crianças? Vamos orar agradecendo ao Senhor pelas nossas ofertas. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de ofertar na tua casa, ó Pai. Aqueles que não puderam ofertar, ó Pai, que o Senhor entre com providência, ó Pai, que não deixe faltar nada no lar de cada uma dessas crianças, ó Pai. Que o Senhor também, ó Pai, venha prover todas as necessidades da tua obra, ó Pai, para que possamos te louvar, te glorificar e te adorar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, crianças? É um prazer quando a gente tem esse privilégio de ofertar na casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Bem, crianças, então, falando da nossa lição, da nossa história, nesse trimestre nós temos uma sequência muito bacana. Essa sequência de histórias traz por título na nossa revista A Casa do Meu Amigo, não é isso? E eu sei que vocês já aprenderam lá na primeira aula que essa casa desse amigo, o que é?
é a igreja, a casa de Deus, onde a gente sempre vem, né, para fazer diversas coisas. E durante esse trimestre nós vamos aprender aos pouquinhos o que a gente vem fazer na casa do nosso amigo, que é Jesus. Amém? Então, crianças, na lição de hoje, nós vamos aprender que na casa do meu amigo eu oro. Olha que maravilha! Nós temos que vir à casa de Deus para orar também. Então, é o que nós vamos aprender na nossa lição de hoje, amém? A oração, criança, é uma prática que a gente precisa ter na nossa vida. É o que nós vamos aprender. Os momentos de aflição, de perigos, né, que vêm para a vida da gente, nesse tempo nós temos que orar ao Senhor mais do que a gente está acostumado a orar. E no momento nós estamos vivendo esse momento assim de aflição, de muitas doenças, não é isso? Mas a gente ora só aqui na casa de Papai do Céu, na casa do nosso amigo? Não, a gente também ora em casa com os nossos familiares, a gente também pode orar sozinho, em todo tempo, em todo momento, é o momento para a gente estar em oração. A Bíblia nos afirma que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ou seja, a oração de um justo pode fazer muitas coisas, porque essa oração, ela pode mover a mão de Deus. Por isso é que nós devemos estar sempre em oração. E é o que nós vamos aprender na aula de hoje, amém? E para guardar essa aula no nosso coração, não poderia ser diferente, nós temos um texto áureo que eu sei que vocês já decoraram, não é isso? O nosso texto áureo de hoje está na nossa Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 21 e no versículo 13, que é pequenininho e é simples, ó, e que fala assim, ó: a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, 13. Vamos falar junto com a tia Messia? Vamos lá. A minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21 e 13. Simples, fácil, mais lindo, né? Que a casa do Senhor, a casa de Papai do Céu, será chamada casa de oração. Amém? Glórias a Deus. Bem, crianças, lá na nossa primeira aula do trimestre, né? Lá com o tio Tiago e a tia Lívia, nós aprendemos que a casa do nosso amigo Jesus é a igreja, não é isso? E aí, na aula passada, né, com a tia Cristiane, nós aprendemos que na casa do nosso amigo nós louvamos. E hoje nós vamos aprender que na casa do nosso amigo nós oramos, graças a Deus. E aos pouquinhos nós vamos aprender esse trimestre tudo que nós podemos fazer e que devemos fazer na casa do nosso amigo. Amém? Mas antes de entrar na nossa história, vamos falar um pouquinho sobre oração. O que é oração para você? Hein? Fala aí para o papai, para a mamãe. Escreve aí no chat, assim, rapidinho, em poucas palavras, em uma palavra, duas. O que é oração para você? A oração, criança, é você falando com Deus. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão sempre inclinados para ouvir as nossas orações. Olha que maravilha! A oração é uma conversa assim que tem que ser gostosa, igual que a gente tem com um grande amigo, não é verdade? E aí? Deus é o nosso amigo. Aliás, Deus é o nosso melhor amigo. Então, essa conversa com Deus tem que ser uma conversa maravilhosa. É aquela conversa que a gente tem com um amigo, né? Com um amigo de verdade. Então, quando você for orar, você não precisa ter vergonha. Às vezes eu já vi criança falar assim: ai, mas eu não sou adulto, eu não consigo orar, eu não consigo falar as palavras. Não, criança, você vai orar do seu jeito, com as suas palavras. Você consegue sim orar, você consegue falar com o Papai do Céu, porque Ele é o seu amigo, Ele te entende, você pode estar certo disso, amém? E para orar com fé, você tem que acreditar de todo o coração que aquela oração o Senhor vai ouvir, não é isso? Que Deus tem poder
para atender qualquer pedido que nós façamos a Ele, para resolver qualquer problema, qualquer coisa. Porque na Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Então nós temos que orar com fé, acreditando no poder da oração. Então quando você for orar, tem que orar com fé, confiando que o Senhor te atenderá. Mas crianças, tem uma coisa que a gente tem que ter atenção. A nossa oração, ela é respondida de acordo com a vontade de Deus. Vamos fazer uma comparação aqui, bem rapidinho? Isso parece o que para vocês? Isso mesmo, um semáforo. Semáforo, um sinal de trânsito, não é isso? Um sinal de trânsito, ele sempre tem essas 3 cores, vermelho, amarela e verde. E que eu sei que vocês sabem o que significa, não é mesmo? O vermelho é pare, o amarelo é atenção e o verde siga. Então, crianças, a oração é mais ou menos assim. Quando a gente ora, a gente tem que confiar que Papai do Céu, ele sempre vai saber o que é melhor para nós, não é isso? Então, às vezes, você vai orar, você vai pedir uma coisa a Deus, mas nesse momento, pode ser que venha nessa cor do semáforo, ó, vermelha. Pode ser que Papai do Céu diga, não, isso não vou fazer, porque Ele sabe que se Ele fizer aquilo não vai ser bom para a gente. Então, tem momentos que a gente ora e Papai do Céu diz, pare, isso não vou fazer. Tem aqueles momentos que a gente ora e vem aqui na atenção, o Papai do Céu fala assim, calma, devagar, eu vou olhar por isso. No tempo certo, eu vou responder. E tem aquela oração que a gente ora, que é o sinal verde, que Papai do Céu de imediato nos atende, nos responde e diz, isso aí, já estou resolvendo. Então, crianças, quando formos orar, sempre vamos lembrar do semáforo da oração, que a nossa oração é respondida de acordo com a vontade de Deus. Amém? E quando que a gente pode orar, criança? Só na igreja? Claro que não. A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar, ou seja, nós devemos estar sempre orando. E quando nós podemos orar? Sempre ao se levantar, ao deitar, ao se alimentar, ao terminar a alimentação, quando for sair de casa, quando voltar de casa, não importa, sempre nós podemos estar orando. E como que nós podemos orar? Apenas ajoelhados? Não, a gente pode orar ajoelhado, sentado, deitado, em pé. Não importa, a gente pode orar até em pensamento, sabia? Porque às vezes a gente está num lugar que a gente não pode falar, né? Pede silêncio, você não pode falar. Não tem problema, pode orar em pensamento, fecha os seus olhinhos, fica quietinho ali e Deus vai ouvir a sua oração, mesmo que você não faça em voz alta, mesmo que você esteja orando em pensamento. Amém? Glória a Deus. Isso então é oração. São as formas que nós podemos orar. Graças a Deus que nós podemos orar em todo tempo, a todo momento, em qualquer lugar. Não é isso? Glória a Deus por isso. Então, para entender um pouco mais de como a oração é algo poderoso quando nós oramos a Deus com fé, então nós vamos contar essa nossa história de hoje. Nós vamos aprender sobre alguns irmãos, amigos de Jesus, que eles oraram diante de um problema muito difícil e graças a Deus eles foram atendidos. Deus prontamente ouviu aquela oração. Essa nossa história, ela se encontra aqui na nossa Bíblia, ó, no livro de Atos, tá? No capítulo 12, os versículos de 1 a 18. É uma história linda que você pode ler aí com a sua família, tudo bem? Aí no livro de Atos 12, de 1 a 18. Amém? Então, todas as histórias que nós contamos aqui, sabe, crianças, todas as nossas aulas, elas estão aqui nesse livro maravilhoso, precioso, que é a nossa Bíblia. Glórias a Deus por isso. Amém. Então, crianças, para a nossa lição de hoje, nós vamos falar que Jesus, depois que ele ressuscitou, né, que ele subiu ao céu, ele deixou uma ordem muito importante.
que seus amigos continuassem pregando o Evangelho, que seus amigos continuassem levando a palavra de Deus para todas as pessoas. Naquela época havia um rei. Era um rei muito bravo, um rei mau, um rei que não temia a Deus. Esse rei era o rei Herodes. O rei Herodes, ele mandou prender vários cristãos porque estavam pregando a palavra de Deus. E ele prendia, ele mandava maltratar, ele chegou a matar a espada o irmão Tiago, aquele amigo de Jesus. Lembra do discípulo Tiago, aquele amigo de Jesus? Ele foi morto por esse rei malvado. E aí, crianças, esse rei, ele mandou prender um outro amigo de Jesus. Ele mandou prender a Pedro. Pedro, aquele discípulo, aquele amigo de Jesus. E o rei Herodes, muito mal, mandou que colocasse a Pedro na prisão. Ah, crianças, quando os amigos de Jesus souberam que Pedro havia sido preso, aqueles crentes, aqueles irmãos, eles começaram a orar sem cessar. Eles oravam na igreja, mas não apenas na igreja. Além de orar na igreja, depois que eles oravam na igreja, eles iam orar na casa dos irmãos. Eles iam orar ali na casa dos irmãos. E aí, crianças, Pedro, ele foi preso. O rei ordenou que Pedro fosse colocado na prisão. E nessa prisão, crianças, ficava 2 soldados dentro da prisão, um ao lado do outro de Pedro, vigiando para que dali Pedro não saísse. E para ter certeza que Pedro não fugiria dali, do lado de fora da prisão ficaram mais 2 soldados. Então, Pedro era guardado o tempo todo por 4 soldados. Quando aqueles 4 soldados venciam o turno deles, vinha outros 4. E Pedro ali, na prisão, com 2 soldados acorrentados a ele e 2 soldados do lado de fora, fazendo sentinela. Ah, crianças, o que Herodes pretendia? Herodes queria levar Pedro a julgamento, sabe? Ele prendeu a Pedro no dia de uma festa da igreja, né? E aí a ideia dele é que logo depois da Páscoa, Pedro seria julgado no julgamento público. Ah, crianças, e os judeus, eles estavam muito felizes com aquilo que Herodes estava fazendo. E aí Herodes, quanto mais fazia maldade aos cristãos, mais ele queria fazer, porque os judeus ficavam felizes. E então, crianças, quando os irmãos souberam que Pedro estava nessa situação, eles começaram a orar, oraram na igreja, e aí eles foram para a casa de uma irmã, a irmã Maria, e ali eles começaram a orar. Tinha muitos irmãos, eles chegavam, entravam para a casa de irmã Maria ali depois que vinha da igreja, e vinha mais irmãos, e eles iam orar, eles pediam ao Senhor que protegesse a Pedro, que resolvesse aquele problema. Eles realmente estavam muito aflitos, porque Tiago já havia sido morto, né? E outros irmãos também haviam sido presos, torturados. Então, crianças, eles oravam sem cessar ali dentro de casa para que o Senhor tivesse misericórdia de Pedro, porque eles temiam o que Herodes poderia fazer com Pedro. Ah, crianças, e vocês sabem o que aconteceu? Herodes, ele organizou um julgamento para Pedro. Só que na noite anterior, enquanto aqueles irmãos oravam, uma coisa maravilhosa aconteceu. Enquanto Pedro estava ali na prisão, com aqueles 2 soldados guardando ele do lado de dentro e 2 soldados de sentinela ali do lado de fora, vocês não imaginam o que aconteceu. Veio um anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor apareceu, ele iluminou aquela prisão e ele disse a Pedro: depressa, levante-se.
As algemas de Pedro, crianças, elas se soltaram da mão de Pedro. E aí ele disse para Pedro: Pedro, calce as suas sandálias. Vamos, levante-se. Vamos embora dessa prisão. Ah, crianças, e disse mais o anjo a Pedro: ponha a sua capa e me segue. E saindo Pedro, ele seguiu o anjo. E de repente, aquele anjo desapareceu. E Pedro foi em direção à casa da irmã Maria, onde aqueles irmãos ali oravam para que Deus tivesse misericórdia da sua vida. Crianças, imagina, Pedro saiu de perto dos 2 guardas que estavam algemados a ele, ele passou pela sentinela, o portão daquela prisão se abriu e Pedro saiu. Glórias a Deus, aleluias. Olha, crianças, que milagre da parte de Deus que aconteceu naquele momento. Jesus amado. Então, assim que o anjo deixou Pedro, Pedro caiu em si e ele falou assim, agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que aquele povo judeu esperava. Glórias a Deus, aleluias. E aí, crianças, ele já chegou lá na casa da irmã Maria e ele bateu na porta, lá dentro estava cheio de gente reunida, orando por ele. E aí, uma criada que estava lá, veio até a porta, olhou e disse: gente, é Pedro! Mas os irmãos que estavam lá dentro, eles não acreditaram, né? Eles devem ter dito para ela: você está sonhando, Pedro está preso, nós estamos aqui orando porque Pedro está preso. Ela falava: não, é Pedro. E Pedro novamente chamou. E lá de dentro, então, eles reconheceram que era a voz de Pedro. E aí vieram correndo todos: Pedro está à porta, Pedro está à porta, né? E aí eu acredito que eles ficaram assim fora de si. Gente, o que está acontecendo? Pedro estava lá com tantos guardas, o que aconteceu? Mas eles abriram a porta e ficaram ali, pasmados, perplexos. Era Pedro sim, o anjo do Senhor havia libertado a Pedro. Glórias a Deus, havia acontecido um grande milagre. E todos aqueles irmãos, eu imagino que eles ficaram muito felizes, eles abraçaram a Pedro: Pedro, venha, entre, vamos orar, vamos contar o que aconteceu, vamos agradecer a Deus. E eu imagino a alegria que não foi na casa da irmã Maria. Ali, naquela noite, glórias a Deus, crianças, que grande milagre que aconteceu naquela noite. E aí, imagina de manhã, quando esses guardas olharam, eu imagino que eles disseram assim: gente, mas ele estava dormindo com a gente, ele não acordou, nós não acordamos, o que aconteceu? O fato é que Pedro não estava ali e eles não sabiam o que tinha acontecido. Eles procuraram em todos os lugares, mas eles não encontraram a Pedro. Glória a Deus. Isso por quê? Porque Papai do céu, porque o nosso Deus, ele ouviu a oração da igreja, ele ouviu a oração daqueles irmãos e ele enviou o seu anjo para que libertasse a Pedro. Glórias a Deus, aleluias. A Bíblia nos afirma, crianças, que Jesus, ele é o nosso modelo a ser seguido. Ele é um modelo a ser seguido por todos os cristãos, não é isso? Eu sempre falo isso para vocês, que nós somos seguidores de Jesus. Jesus é o exemplo que nós temos que seguir. E isso não é diferente quando o assunto é oração. Jesus, ele tinha uma rotina de oração. Muitas vezes, Jesus parava tudo o que ele estava fazendo para ir orar. Ele foi ao monte orar, ele foi ao jardim. Então, assim, na Bíblia a gente tem várias passagens que nos mostram que Jesus, ele estava em constante
oração. Sempre que precisava, ele se retirava para orar, não é isso? E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, né? Dedicar todos os dias um tempinho do nosso dia, da nossa vida, para falar com Deus, independente se as coisas vão bem, se as coisas não vão, né? Porque às vezes assim, a gente lembra mais de orar quando as coisas estão muito difíceis, né? Nesse momento de pandemia, todo mundo está orando, todo mundo está buscando, pedindo misericórdia a Deus, porque tem um parente doente, tem um amigo doente, mas não. Esse tempo de oração com Deus nós temos que ter se as coisas estiverem bem ou se as coisas não estiverem bem, né? E com essa atitude, né, Jesus ele nos ensina que nós devemos a depender de Deus em toda situação, mesmo naquelas situações que a gente não está enxergando uma solução, não está enxergando uma saída, a gente tem que aprender a depender de Deus, lembrando sempre do semáforo, que às vezes o Senhor não vai responder da forma que a gente quer, mas a gente tem que confiar que a vontade de Deus é soberana e que o Senhor sabe o que é melhor para nós, né? E um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para a gente é que com Ele nós aprendemos que a maneira correta de finalizar as nossas orações é sempre dizer que nós confiamos que seja feito de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. Durante o ministério de Jesus aqui na Terra, Jesus precisou tomar tantas decisões importantes, por isso que ele estava sempre em oração, buscando a direção de Deus, porque se Jesus, mesmo sendo santo, sendo filho de Deus, ele fez isso para nos dar o exemplo, que nós devemos estar sempre em constante oração, amém? E vocês, crianças, sabem por que Deus ouve as nossas orações? Você sabe? Vamos lembrar um pouquinho lá da lição 1? Vocês lembram que tia Lívia e tio Tiago estavam falando do tabernáculo, né? Que era a casa de Papai do Céu, que se locomovia de um lugar para outro, de acordo para onde a igreja ia, que tinha lá o sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava, lá no Santo dos Santos, né? Ele oferecia sacrifício, era como se ele fosse intermediador entre os homens e Deus, não é isso? As pessoas dependiam do sumo sacerdote para que as orações, né, chegassem a Deus. Nossos pecados, eles nos separavam de Deus e por isso precisava desse sumo sacerdote para poder interceder a Deus por nós. Mas crianças, quando Jesus, ele morreu na cruz por nós, crianças, por nossos pecados, essa separação, ela acabou, crianças. E agora, por meio de Jesus, nós temos acesso direto a Deus. A gente não depende de ninguém. Se eu quero orar, pedir a Deus, conversar com Ele, eu posso fazer. Se você quer, você pode. Não importa a sua idade, o seu tamanho, você tem essa liberdade para poder ir direto a Deus. Glórias a Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós temos acesso a Deus por meio dele. Glórias a Deus, aleluias, que Jesus nos garantiu essa liberdade, né, através da sua morte, né, ali na cruz, quando ele nos deu acesso direto ao Pai. E hoje nós temos essa liberdade. Sabe, criança, a oração que os irmãos fizeram por Pedro naquele dia foi atendida por Jesus, que é o nosso mediador. Não é isso que eu falei? Entre eles e Deus. E naquele momento, graças a Deus, Deus livrou a Pedro daquela prisão, né? Livrou a Pedro da morte. Mas, crianças, claro que um dia Pedro morreu, não é isso? Ele partiu daqui, do convívio dos irmãos. Mas Pedro, ele partiu na certeza que com Jesus ele teria a vida eterna. Glórias a Deus, não é isso? E nós também, criança, nós também precisamos ter essa certeza que em Jesus nós teremos para sempre a vida eterna, não é? Quando nós partimos daqui dessa terra. Então, crianças, esperem sempre em Deus, busquem a Deus por meio de Jesus e você sempre tenha a certeza que Ele vai te ouvir, que Deus te ouvirá. E como que você vai fazer isso, criança? Como? Exatamente, através da oração. Jesus disse que tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, crendo,
nós receberemos. Basta que essa seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que Ele nos dê o desejo de termos uma vida de oração. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, que nós tenhamos uma vida de oração. Amém? Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, não é isso? Se você ainda não fez a sua atividade, você faça, nos envie, tá bom? Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, né, com a sua família, à noite no culto. E no próximo domingo nós estaremos aqui novamente para juntos, né, com uma outra tia, gravarmos mais uma aula da EBD. Amém? E eu espero vocês. Um beijo e fiquem com Deus. E aí nós vamos orar, vamos fazer uma oração e vamos encerrar a nossa aula. Pai, te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, que tivemos de estar diante de Ti, aprendendo mais um pouco da Tua Palavra. Coloque em nosso coração, ó Pai, o desejo de estar diante de Ti, te buscar em oração. Dai-nos sabedoria, ó Pai, para entender o Teu desejo, a Tua vontade para as nossas vidas, mesmo sendo crianças tão pequenas, ó Pai, que eles aprendam, Pai, que depende de Ti, que precisa estar diante de Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus.